Oi, tudo bem com vocês? Então vamos fazer uma recapitulação de tudo que conversamos em nossos encontros online de português dessa semana? Então, primeiro eu quero te dizer que tem jogos muito legais, tá? Lá na plataforma, que estão no estudo prévio, outros estão nas atividades. Então, não deixem de jogar, tá bom? Que são jogos bem interessantes, sobre masculino, feminino, tá? Vocês vão gostar demais. Segundo, que também temos algumas atividades lá. Faça as atividades que estão na plataforma, tá bom? Essa semana nós não usamos a apostila, porque nós fizemos umas revisões sobre assuntos que nós já aprendemos. E uma das coisas que nós fizemos essa semana foi um quadro. Nós pegamos uma folha, dobramos ao meio. Deixa eu pegar uma folha aqui para ajudar vocês. Dobramos ao meio e de um lado a gente colocou palavras masculinas e do outro lado palavras femininas, né? Que são os substantivos. São as palavras que nomeiam, né, as coisas, os seres, tudo que existe. Tudo que tem nome, a gente vai chamar de substantivo. Ele pode ser masculino ou feminino. Então, a tia Lu mostrou alguns objetos aqui da minha casa, ó. A flor. Aí você vai pensar aí, flor é masculino ou é feminino? Ela vai ficar de qual lado da sua folha? Eu digo a flor ou digo o flor? Digo a flor, então eu vou escolher um dos meus lados aqui da folha e vou escrever só palavrinhas femininas. E do outro lado, só palavrinhas masculinas. Então, a flor vai ficar de um lado. Também mostrei cola, eu digo a cola ou digo o cola? Digo a cola, então também é uma palavrinha feminina. Batom, eu digo o batom ou digo a batom? Digo o batom, então uma palavrinha masculina, vai para o outro lado da minha folha. E assim a tia mostrou alguns objetos e fez essa brincadeira, ó. Espelho, eu digo a espelho ou digo o espelho? Digo o espelho, então é uma palavrinha masculina. Depois que nós fizemos essa atividade, nós escolhemos uma das palavras da lista que nós escrevemos e elaboramos uma frase. E aí a gente tem que lembrar, frase, início, letra maiúscula. E no final da frase, ponto final. Se eu quero perguntar, ponto de interrogação, aquele ganchinho. Se eu quero exclamar, como se estivesse gritando, eu vou usar o ponto de exclamação. Então, depois que nós realizamos essa atividade, cada um criou a sua frase e contou para todo mundo qual foi a frase elaborada. Depois nós assistimos, bem no finalzinho da aula, uma história muito legal que vocês precisam conferir no YouTube, que é Rumboldo, de Eva Furnari. Se você encontra fácil, nós vimos a contadora de história, Fafá. Fafá conta. A gente também já está acostumado a ver os vídeos da Fafá. E essa história, Rumboldo, fala de um rei que ele substituiu o pai, e aí ele... vou deixar para você ver aí no YouTube, que essa história é bem interessante, bem legal. Só que uma das coisas que o Rumboldo fazia eram leis, mas as leis não eram legais, não eram leis que davam para serem cumpridas. E você vai conferir toda essa história procurando aí no YouTube, tá? E depois que nós ouvimos essa história, conversamos bastante, o tia Lu perguntou muitas coisas sobre essa história, eu pedi para que cada um pegasse de novo uma folha, uma folha qualquer, né? O desenho só amarelo, né? Assim que a tia Lu fala.
Então, cada um pegou uma folha e escreveu uma frase sobre a parte da história que mais gostou e fez o desenho. E depois todo mundo mostrou o seu desenho, leu a sua frase, lembrando, letra maiúscula no início de frase, ponto no fim, ponto final, exclamação ou interrogação. Depois que nós fizemos tudo isso, no nosso segundo encontro, nós conseguimos criar uma história bem legal. Também foi uma história coletiva, né? Todo mundo deu uma opinião sobre essa história e ficou bem interessante. Então nós fizemos essa história, criamos essa história com início, com meio, com fim e realizamos ali uma produção de texto. Você também pode criar a sua história e depois mostrar para a tia Lu no próximo encontro de português. Tudo bem? Então, um grande beijo. Espero que a tia Lu tenha ajudado bastante você, tá bom? E até logo. Tchau, tchau.